Amém. Para terminar essa sessão, a gente vai estudar o capítulo 14, lembrando que Apocalipse João, ele conta a mesma história 7 vezes. Tá? Ele conta a mesma história 7 vezes. A gente está terminando a quarta sessão agora no capítulo 14. A quinta é o capítulo 15, o 16. A sexta, do 17 ao 19. E a sétima sessão, do 20 ao 22. Vamos lá. João, a cada vez que ele conta a mesma história, ele vai colocando novos aspectos, novas coisas que o Senhor vai mostrando para ele que aconteceria. Então, João, ele fala do período do fim dos tempos. Em todas essas sessões, ele fala do período do fim dos tempos. O que é o período do fim dos tempos? Qual é o período do fim dos tempos? Essa aí também já falei a beça. O que a Bíblia, quando a Bíblia fala de fim dos tempos, qual o período que a Bíblia compreende como fim dos tempos? Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esse é o período que a Bíblia compreende como fim dos tempos. E isso eu estou falando, ó. Então vamos lá, não tem problema não, a gente faz a recapitulação. É por isso que eu sempre digo para vocês anotarem, ou vá lá no YouTube, reassiste a aula. Porque, gente, isso aqui eu não li uma vez e aprendi, ok? Isso aqui eu li, estudei. Aí agora eu já consegui memorizar. Vai, nem que seja por osmose, mas vai. Então, João está contando o período do fim dos tempos, desde a ressurreição de Cristo até a volta de Cristo, ok? Então ele está contando a mesma história. Se você analisar, o capítulo 14 termina com o arrebatamento. Se termina com o arrebatamento, por que tem o capítulo 15? A história já acabou. Não, João ele dá novos aspectos da mesma história, do mesmo período. Ele está dando nova roupagem, não nova roupagem, talvez fique estranha essa palavra, mas ele está apresentando aspectos diferentes. É como se ele estivesse subindo uma pirâmide. Uma hora ele sobe por um lado, outra hora ele sobe por outro, outra hora ele sobe por outro, mas ele sempre parte do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Paralelamente. São 7 sessões paralelas. Isso. Exatamente. São 7 sessões paralelas. Um dos exemplos que eu dei foi quando eu falei para vocês sobre coisas que estão acontecendo nas 7 trombetas e coisas que estão acontecendo nas 7 taças. Se você pegar Apocalipse capítulo 8 e 9 e comparar com o Apocalipse 16, ele está te contando a mesma história. A mesma história. Talvez seja um dos exemplos mais claros que você possa fazer. Leia Apocalipse 8 e 9, depois você lê Apocalipse 16. Se você lê Apocalipse pensando que tudo está acontecendo cronologicamente, você pode ter uma interpretação errada. Por isso você precisa entender a divisão das 7 sessões paralelas. É como se eu dissesse assim, viu o Gelsinho e ele estava de blusa branca. A outra vez que eu for falar a mesma história, eu vou dizer, viu o Gelsinho e ele estava de blusa branca com uma listra vermelha. A outra vez que eu vou dizer, viu o Gelsinho e ele estava de calça preta e com a camisa do PSG. Eu estou falando da mesma pessoa, com as mesmas características, só de aspectos diferentes. Ok? Viu o Gelsinho e ele estava de cabelo cortado. E eu posso contar a mesma história diversas vezes, exatamente isso que o João faz. Ok? Então, nós estamos no término da quarta sessão, onde a gente trata do dragão, o perseguidor, que levanta o seu anticristo, pregar toda a criatura. Levanta o seu falso profeta, e agora nós vamos ver 3 anjos aparecendo na história. Mas antes, a gente retorna lá para a história do capítulo 7. Lembra dos 144 mil do capítulo 7? Nós falamos, quando nós estudamos o capítulo 7, nós falamos disso. Eles reaparecem aqui na história, e agora até de forma mais explicada. Vamos ler do 1 ao 5? Amém? Vamos lá então, 1 ao 5. Alguém lê, por favor. Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé, sobre o monte de Sião. Com ele estavam 144 mil, e tinha escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de arpista, quando tocam suas harpas, e entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos,
ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todo o ser humano. Primícia de Deus para o cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem marca. Então vamos lá. Vocês lembram da explicação dos 144 mil? Peguei pesado? Tá bom, vamos lá. 144 mil. Segundo os testemunhas de Jeová, eles creem que é o número total de salvos. Tá? Creem que é o número total de salvos. E aí, por que a gente considera o testemunho de Jeová uma seita, gente? Alguém sabe? Por que a gente considera o testemunho de Jeová uma seita? Este aqui. 144 mil. Eles acreditaram. João disse lá em 1 João capítulo 1 que todo aquele que nega que Jesus é Deus, esse tem o espírito do anticristo. Está na Bíblia. Mas uma das grandes características das seitas é serem baseadas em visões. Tá? Alguém em algum momento teve uma visão, uma nova revelação. Por isso esse negócio de nova revelação é muito perigoso. Revelação que você tem é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Você não precisa de nada além disso. Lembra do qual é o primeiro dos 5 pontos da... Qual é a primeira das 5 solas? Somente a Escritura. Então tudo que você precisa está na Escritura, nada que não está na Escritura talvez seja útil para você. Mas vamos voltar para cá. Então, o testemunho de Jeová acredita que são 144 mil salvos. No meio dispensacionalista, e lembra que são 2 linhas principais no meio cristão, o dispensacionalista e o aliancista. O dispensacionalista é que vê as 7 dispensações. Eu já falei disso em algumas aulas atrás, no capítulo 7. As 7 dispensações. A dispensação das obras, a dispensação da fé, a dispensação da obediência e enfim. A dispensação da lei. É difícil a gente querer dessa forma, porque parece que Deus vem mudando de plano conforme passa o tempo. E o Senhor, nós lemos na semana retrasada, que Deus tem apenas um plano. Capítulo 8 deixa isso bem claro. Deus tem um plano, em algumas traduções vai estar um plano, um segredo, o plano, o ministério. Então Deus vem em múltiplos planos. Sabe, tem um livro chamado Plano de Deus através dos séculos. É ruim, é muito ruim esse livro, porque Deus vem transicionando. Deus planejou uma coisa, mas o homem atrapalhou. É tipo a pregação daquele coach que se acha pastor. Deus tem a caneta, mas você tem a borracha. Não existe borracha que apague caneta. Então, a gente tem um pouco de dificuldade. Aquilo é o maior fake de todos os tempos. A gente tem um pouco de dificuldade de crer na visão dispensacionalista. Então, eu, Samuel, abraço o aliancismo, que a história é dividida em 2 alianças. Uma aliança estabelecida no Antigo Testamento para Israel e a aliança do Novo Testamento para a igreja. Tanto que a nossa Bíblia, a gente chama de Novo Testamento. Mas se eu for para o original, o Novo Testamento chama Brit Hadashah, significa nova aliança. O livro de Hebreus, depois você vai ali no livro de Hebreus, ele fala especificamente da nossa nova aliança. Existe uma aliança estabelecida para nós. E a nossa aliança, parafraseando Paulo Júnior, é a aliança do Calvário. Essa quem pegou, só quem sabe o nome da igreja dele. Quem não sabe, glória a Deus. A nossa aliança é a aliança do Calvário. A nossa aliança não é redonda, a nossa aliança tem formato de cruz. Gostei dessa frase, hein? Quem sabe não aparece no livro aí futuramente? Quem sabe? Nossa aliança tem um formato de cruz. Então, é estranho, né? Formato de cruz. É tipo uma religião que tem a cadeira elétrica como símbolo. Fez essa cara por quê, Davi? A cruz é isso, é um lugar onde você morre. É um lugar onde se mata a pessoa. Um lugar onde se mata a pessoa. Cadeira elétrica também é a mesma coisa. Então, se o cristianismo tem a cruz como símbolo, significa que tu tem que morrer. Morrer para o mundo e reviver para Deus, como diria Sérgio Lopes. Mas vamos voltar para cá. E no dispensacionalismo, eles creem que 144 mil representa Israel.
Tá? E no capítulo 7, João, ele faz questão de citar tribo a tribo, 12 mil de cada tribo. E aí 12 vezes 12 mil dá 144 mil. No meio reformado, a interpretação é que isso representa a igreja. 144 mil representam a igreja. O que eu também tenho um pouco de dificuldade, a forma com que eu creio, não é a forma defendida pela maioria dos teólogos reformados conhecidos. Mas existe uma linha aqui que pensa dessa forma, o livro de Apocalipse, ele é rico de simbologia, mas nem tudo é símbolo. Alguma coisa é literal. Deus, ele é bem claro quando ele fala de alguns aspectos, porque João gastaria pena, gastaria tinta para falar, para citar cada tribo, cada povo, 12 mil da tribo, menos de Dan, que não aparece, mas 12 mil de Rubem, 12 mil de Judá, que aparece primeiro, 12 mil de não sei o quê. Então, eles falam que é a igreja, que representa a igreja. Só que aí, por falta de palavra melhor, eu vou usar a palavra preguiçosa. Acaba sendo uma interpretação preguiçosa porque tudo vira igreja e tudo vira símbolo. Nem tudo é símbolo. Algumas coisas são símbolo de fato, mas nem tudo é símbolo. Porque senão, os 144 mil do capítulo 7 representa a igreja. Os 24 anciãos do capítulo 4 representa a igreja. A mulher do capítulo 11 representa a igreja. Mas o quê? As duas testemunhas do capítulo 11, na verdade, a mulher do capítulo 12. As duas testemunhas do capítulo 11 representam a igreja. A mulher representa a igreja. Acaba que tudo representa a igreja. Só que não é bem assim. João, ele faz questão de deixar claro as 12 tribos, 12 mil das 12 tribos. E aí, esse número pode sim ser simbológico, ou pode ser literal, pode ser um símbolo que represente completude, ou não. Mas eu acredito sim que esteja falando dos judeus. Esteja falando do povo de Israel. Porque a essa altura não se acreditava em crença para Israel. Uma das formas que eu baseio o meu pensamento é, se você voltar lá no capítulo 7, a Bíblia vai estar falando dos 144 mil. Lê o verso 9 do capítulo 7 aí, por favor. Que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas como cinturão. Quem são essas pessoas? De todas as nações, povos, que não se podem contar, que estão diante de Deus trajando veste branca. Então, se 144 mil é a igreja, por que agora aparece a igreja novamente uma multidão que não se pode contar? No mesmo capítulo, a igreja está sendo apresentada 2 vezes? Perceberam? Então, uma hora eu posso contar. Alguns versículos depois, a igreja aparece novamente de uma forma que eu não posso contar. Então, eu, Samuel, particularmente, respeito quem pensa que é a igreja, eu não consigo concordar com isso. Eu acho, sim, que são pessoas derivadas de Israel, até porque esse capítulo aqui, o capítulo 14, Jesus está falando muito com João sobre Israel. Tanto que no final, se não me engano, no último versículo, Jesus ele fala que ele vai esmagar os inimigos do norte ao sul. É porque acaba que o aliancista, não existe um plano específico sobre Israel. A gente não precisa botar a bandeira de Israel na igreja, botar a bandeira a estrela de Davi no púlpito, andar com menorá, tocar chofar, não precisa fazer nada disso, nada disso, nada disso. Só que Romanos 11, Paulo deixa bem claro, Deus abandonou o seu povo? Deus virou as costas do seu povo? Porque ele tem um plano para a igreja, para todos, ele esqueceu o seu povo? Claro que não. Paulo ainda fala, olha, nós, gentios, fomos enxertados, mas a árvore é deles, pô. Eles receberam a promessa, deles veio o Messias, eles receberam a lei. Deus não esqueceu o seu povo. Então Deus tem sim um concerto a realizar com o Israel, não o Israel geográfico, mas Deus tem sim um concerto para realizar com os descendentes de Abraão, descendentes lá de sangue de Abraão. Nós somos gentios, Deus também tem um plano para a gente. Paulo deixa isso bem claro em Romanos 11. Então eu acredito que Deus sim esteja falando de que Israel vai ser salvo, e aí depois ele fala de tribos, línguas, nações, aí entra nós. E está todo mundo salvo, esse é o mais importante, ok? Receberam um cântico novo, tem a marca na testa, tem o nome de Deus na testa, e aí você vê que o diabo ele macaqueia, ele imita a obra de Deus, que o pessoal recebe a marca da besta onde? Na testa, a mão direita. O objetivo dele é imitar Deus. Por isso tem muita coisa que parece Deus, mas é diabo. Cuidado para que você não seja enganado. Tá? Já fizemos a retrospectiva dos 144 mil. Vamos adiante aí. Todo mundo conseguiu relembrar, gente? Recordar? Amém? Ou não amém? Amém ou não amém? Se for não amém, pode falar. Vamos lá, do 6 ao 13.
adoram a Cristo e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência de santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem os seus trabalhos e as suas obras. Bem, vamos lá. Aqui você percebe que ele já está falando de uma linguagem muito arrebatamento. Ele já está falando de alguma coisa muito parecida com o momento em que a igreja vai sair. Essa semana o Valdir mandou um vídeo de um cara falando que para de falar que Jesus está voltando, Jesus não vai voltar, é a igreja que vai encontrar com ele. Mas o Jorge me salientou uma coisa que na verdade, eu nunca tinha prestado atenção nessa música. O Jorge me mostrou que essa música é uma música errada. Aquela música... como é que é o nome da música, Jorge? Essa aí. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Na verdade, o que vai acontecer num piscar de olhos não é arrebatamento. O que vai acontecer no piscar de olhos é a transformação. A transformação do nosso corpo porque o próprio Jesus disse que todo olho o verá. Então não existe arrebatamento secreto. Essa música prega é uma versão dispensacionalista do arrebatamento secreto. Não tem arrebatamento secreto. Jesus vai voltar. O pessoal fala, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu não creio dessa forma, porque existem sinais que precisam acontecer, como um deles é a manifestação do anticristo. Então, quando nós vermos o anticristo e ele começar a oprimir a igreja, a gente fala, cara, Jesus vai voltar a qualquer momento. Agora esse cara apareceu, e pode ser que isso não aconteça nos nossos dias, mas tudo bem. Quando a gente morrer, a gente vai morar com Deus. Então, eu não vou para do pai Abraão, eu vou para o paraíso, eu vou morar com Deus. Então, para mim tá bom, eu estou bem com isso. Se Jesus não voltar nos meus dias, eu morrer, eu vou para o céu, de qualquer forma. Então, estou muito bem com isso, obrigado. Mas, vamos lá. Ele começa, o primeiro anjo que aparece aqui para João nesse trecho, ele fala sobre a queda da Babilônia. A gente não vai dar ênfase a esse assunto agora, a gente vai deixar, ele está prestando atenção, a gente vai deixar lá para o capítulo 17, mas só quero salientar com vocês que a Babilônia, a meretriz que aparece aqui em Apocalipse, não é o mundo, não é o ímpio. A Babilônia, a grande meretriz, é a falsa igreja. Não é o ímpio, não é o mundo. É a igreja que se apostatou. É a igreja que aceita tudo, é a igreja que não prega contra pecado, é a igreja que diz que vem como está e pode permanecer da forma que você quiser. E igrejas tradicionalíssimas já estão cedendo ao liberalismo. A Europa foi quase que completamente tomada. Nos Estados Unidos, quase que completamente. O berço do protestantismo, Europa e aqui na América, os Estados Unidos, estão praticamente tomados. Isso já vem acontecendo no Brasil a passos largos. Muitas igrejas grandes, respeitadas, estão cedendo ao liberalismo, estão apostatando da fé. Paulo já falava sobre isso a Timóteo. Muitos, dando ouvido, acumulando para si comichão nos seus ouvidos, darão ouvidos às fábulas. E amontoarão para si mestres e doutores que só falam coisas agradáveis, fofinhas, como você não é inferior a Deus. Enfim. Então, essa Babilônia que o anjo fala é a falsa igreja. Então, cuidado, gente. Cuidado. Esses dias uma pessoa aqui da igreja falou assim, Samuel, o que você acha de a gente ir em outra igreja, visitar, tem problema? Eu na outra igreja? Eu pedia para o pastor para poder ir visitar. Eu falei, olha, não vejo problema nenhum, só cuidado. Cuidado porque está muito mais fácil você ouvir uma besteira do que você ouvir o evangelho. Falo isso com alegria? De maneira nenhuma. Falo isso com tristeza. Mas está muito mais fácil ouvir uma besteira. Esses dias, eu fui na igreja desse pastor, um dos pastores mais famosos do Brasil. E eu ouvi da boca dele, ele dizer que você dá a oferta que, através da sua oferta, Deus ia curar o seu filho. Eu fui lá, eu ouvi da boca dele, ninguém me contou. Aí me mandaram um vídeo dele essa semana, ele estava no programa lá da Marília Gabriela. E a fala dele com ela foi, isso é antigo, né? Esse programa acho que não existe mais. E não, Deus é um Deus que trabalha numa linha de recompensa. Por isso você tem que dar o dízimo. Onde está escrito que você dá o dízimo para Deus te recompensar, gente? Então, cuidado. Cuidado porque está mais fácil ouvir essas coisas, como Jesus tinha casa de praia, meu Jesus era rico, se o teu era pobre, o problema é teu. Rasga Isaías 53, rasga, sabe?
Então, só tome cuidado. A Babilônia é a falsa igreja, é a igreja que se apostatou, que se afastou das Escrituras. Tá? Então, cuidado. E aí, é legal que ele fala que esse povo vai beber o vinho da fúria, da ira de Deus. Lembra lá de Jesus no Getsêmani? Jesus ora como a Deus. O que ele fala? Afasta de mim esse cálice. E que cálice é esse? É o cálice da ira. É o cálice da ira. Jesus tomou o cálice da ira de Deus e se fez pecado por nós. E Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, o quê? 8:1. Vou ajudar vocês. Primeira palavra, nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão. E se não tiver em Cristo? Aí tem a condenação. Vai lá, 1 Tessalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Jesus que nos livra da ira. Ira de quem? Vai lá na pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, verso 7. A pregação de João Batista, pregador preferido da nossa irmã Michele. Quem vos, em algumas traduções já está incitou, quem vos incentivou a fugir da ira vindoura? Vocês estão achando que vão fugir da ira vindoura? Quem não tiver em Cristo, irmão, vai provar da ira de Deus. E esse é o livramento que Cristo nos dá. Fugir da ira de Deus. Porque o próprio texto bíblico diz que Deus não tem o culpado por inocente. A graça do Evangelho é Deus nos tornar justos através do seu Filho que é santo. E aí o santo se fez pecado para que os injustos se tornassem injustos. Isso é maravilhoso. Então, o grande favor, a grande graça que Cristo nos deu foi imputar sobre si os nossos pecados para que nós não fôssemos castigados por Ele, dessa forma, saindo da ira de Deus. E quem não está em Cristo? Quem não está em Cristo e fica falando por aí que Deus é amor, que Deus é fofinho, que Deus é brother, que Deus é camarada, vai ter uma péssima experiência com esse Deus. Uma péssima experiência com esse Deus, que vai experimentar da ira dele. E a ira de Deus não é a nossa ira, a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. Talvez o melhor exemplo que eu possa te dar é a legítima defesa, porque nós somos pecadores e a gente pensa, a nossa ira é pecaminosa. Por isso que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, irai-vos, mas não pequeis. Paulo deixa bem claro, você vai irar, mas pode pecar. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa, porque a nossa ira é pecaminosa. A ira de Deus não, a ira de Deus é santa, porque ela é justa. Deus tem motivo para ficar irado. O melhor exemplo que eu posso dar é alguém que age em legítima defesa. Se você chega na sua casa e encontra um parente seu sendo agredido, o que você faz? Levanta a mão e ora, né? Fala, meu Deus, dá o livramento, Senhor, essa pessoa agora. Vai agindo aí, Espírito Santo. O que você faz? Você parte para dentro. Isso é justo ou é injusto? A lei te garante isso, não garante? É exatamente o que Deus vai fazer. A igreja que foi perseguida, que foi maltratada, que foi assassinada, Deus vai agir com a sua justiça. Esse Deus fofinho que o mundo prega, que não culpa o pecador pelo seu pecado, esse pessoal vai ter uma péssima experiência com Deus. E esse é o nosso papel no evangelismo. Tentar conscientizar essas pessoas que elas estão fugindo da ira vindoura. Só tem uma forma de fugir da ira vindoura, estando debaixo de Cristo. Quem não estiver em Cristo, é por isso que é perigoso aquela pregação, e a gente esbarra no catolicismo quando a gente faz essa pregação. Meu vizinho é um cara maravilhoso, é um cara sensacional, respeita a mulher, cria bem os filhos, só falta Jesus. Achou? Fala aí, Paulo. Novamente, a ira aparecendo, a ira santa aparecendo aí. Então, se eu te perguntar, de que Jesus te livra, qual vai ser a sua resposta? Da ira de Deus. O que é o inferno? O que é o inferno? Uma vez eu fiz essa pergunta da igreja e a irmãzinha respondeu, o inferno é aqui. A irmã deve estar ouvindo muito Caio Fábio. O que é o inferno?
O que é o inferno? O inferno é o lugar que Deus criou para manifestar a sua ira. Isso é o inferno. Deus criou para lançar lá o diabo e todos os seus anjos e os que adoraram a imagem da besta. Então, quando você pensar em inferno, você não precisa ter medo dele, porque você está em Cristo. Quem está em Cristo não vai passar pela ira. Quem está em Cristo, para esse, não há condenação. Então, eu falei isso com a Paloma, até cheguei a comentar aqui na igreja um tempo atrás, que eu estava ouvindo um negócio no YouTube, e aí o cara falou sobre medo do inferno. Aí eu cheguei em casa e falei com a Paloma, falei, amor, qual foi a última vez que você pensou no inferno? Ela parou, pensou, estava vendo essa fumaça da cabeça dela já, e ela não conseguiu lembrar qual tinha sido a última vez que ela tinha pensado em inferno. Irmão, inferno não passava pela minha cabeça, ó. Porque você é bom, Samuel? Não! Por causa da graça. Porque eu entendo a graça e eu entendo que se eu estiver debaixo de Cristo, eu não preciso ter medo do inferno. Não passa pela minha cabeça ir para o inferno hoje. Porque eu sou bom? De maneira nenhuma. Porque Ele é bom e me alcançou. Ok? Mas quem não está em Cristo vai ter que enfrentar a ira vindoura. Então, se você ama o seu amigo e ele não está em Cristo, mostre para ele que ele é raça de víbora, que precisa se arrepender. Ok? Não com essas palavras. Então, não com essas palavras, mas avisa para essa pessoa que você ama que se ela não estiver em Cristo, ela vai para o inferno. Avisa para essa pessoa que você ama, se ela não é amiga de Deus, ela é inimiga de Deus, que Deus não tem colega. Eu chego, às vezes, perto de algumas pessoas da minha família, falo assim, fala aí, inimigo de Deus. Que isso, Samuel? Tá doido? Mas tu não é amigo, pô. Quem não é amigo é inimigo. Tá escutando aí? Tu é coleguinha de Deus. Deus não tem amiguinha não, irmão. Por isso que Eva era feliz. Eva era feliz porque Adão não tinha amiguinha. Vamos lá. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui do 14 ao 20 para a gente poder fechar. Vamos lá. Então, a gente ia ler aqui a parábola do joio e do trigo, no Mateus 13, mas já está um pouco tarde, então marque aí para você ler depois, se você não conhece, se você não lembra, parábola do joio e do trigo que Jesus conta, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, Jesus conta uma parábola e perguntam, e é agora que a gente vai separar o joio do trigo? Jesus fala, não, deixa que cresçam juntos, e o segador ele sabe o que é joio e o que é trigo. Inclusive, uma das minhas produções literárias que está para sair, eu comecei a trabalhar... Verdade. Eu comecei a trabalhar nela, tive que dar uma interrompida, chama Joio Também Cresce. Comecei a escrever, tá lá na... Eu tenho um negócio na cozinha, né? Que a Paloma me manda muito para a cozinha. Então, quando eu vou para a cozinha, eu tenho um quadrinho lá que ela comprou para a gente poder anotar os compromissos. Tem tudo anotado lá, menos compromisso. E aí, às vezes, quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu acabei de ler a Bíblia, tudo mais, eu vou fazendo as minhas anotações. E aí eu comecei a estudar sobre a diferença do joio e do trigo. E realmente, só quem conhece sabe o que é joio e o que é trigo, porque aparentemente são iguais. Joio também aponta para cima, enfim, tem uma série de fatores que eu não vou te falar agora, que eu quero que você compre o meu livro. Então, mas tem uma série de fatores. Mas uma das principais é que o joio, olhando de fora, ele parece com o trigo. A diferença é que o joio ele tem aquele aspecto de trigo mesmo, só que ele não tem semente. Ou a semente que está nele é morta. E a diferença para o trigo é essa. O joio, ele cresce junto, mas não tem semente. E às vezes ele cresce mais do que o trigo. E às vezes, por não ter semente, fica mais fácil de crescer, porque ele não tem peso para carregar. Então é mais fácil apontar para cima. Então, Jesus, as pessoas que estão ouvindo Jesus contar a parábola do joio e do trigo, sabem o que é joio e sabem o que é trigo. Sabem que o joio guarda a semente, sabem que o trigo guarda a semente para produzir pão, e o joio não guarda a semente. Então, as pessoas estão entendendo que Jesus está falando sobre guardar a semente e não guardar a semente. Como que a gente sabe quem é quem? Só na hora da colheita. Assim como ele conta lá em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Como que a gente sabe quem era prudente e quem era louca? Na hora que o noivo apareceu. É a mesma coisa que se aplica. O Senhor está com a foice na mão. A hora da cega, da colheita, já se aproxima. A gente só vai descobrir
quem é e quem não é na hora que ele for colher. Só vai descobrir nesse momento. Eu espero que você seja. Eu espero que você seja. É importante que você guarde a semente, porque a colheita, ela vem. Quando os campos estiverem prontos, ele vai descer com a sua foice para recolher e separar joio de trigo. E aí, a gente vai ler num texto à frente, que Jesus vem com as suas vestes salpicadas de sangue. Exatamente pelo que está acontecendo aqui. Ele pisa no fruto da videira, ele pisa no fruto da vide, porque está madura. Olha só, verso 20. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade. E dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, na tradução mais fácil para você entender. 300 quilômetros de comprimento é todo o comprimento da Palestina. Que as pessoas estão ali entendem que está falando da distância da Palestina. E a Paloma leu quantos estágios? A altura de freios de um cavalo. Né? A altura de freios de um cavalo. Aproximadamente entre 1 metro e 1,5 metro. Então está falando que serão 300 quilômetros, mais 1,5 metro só de sangue. Pisado. E as vestes de Jesus vêm salpicadas de sangue, sabe por quê? Porque ele vai pisar. A ira dele é ele pisando. É óbvio que isso é uma forma simbólica de falar. Não, literalmente Jesus não vai vir pisar na cabeça dos outros. Não precisa disso. Ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Não precisa nem pisar. Ele só fala e acabou. Então, quem é inimigo de Cristo, Cristo disse em Mateus ou Marcos capítulo 10, verso 27. Vocês são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não é o que eu peço. É o que eu mando. Quem não faz o que Jesus manda é inimigo. E se você se coloca como inimigo, Tiago também vai nos ensinar aqui. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, se eu quero ser amigo do mundo, se eu quero que o mundo ache o meu estilo de viver fofo, se eu me preocupo que o mundo ache minha pregação fofa, eu estou me tornando inimigo de Deus. E para inimigo de Deus, tem o pé de Cristo. Será pisado. Então acaba com aquele desenho de um Jesus fofo, de Jesus que aceita tudo. Entenda uma coisa, Jesus aceita todos, mas ele não aceita tudo. Todos que quiserem, o Pai está com a casa aberta para receber, mas na casa do Pai tem regra. Na casa do Pai, o moço não gastaria o dinheiro com meretriz. Na casa do Pai, o moço não viveria dissolutamente, como Jesus ensina na parábola de Lucas 15. Na casa do Pai tem regra. Você quer gastar tudo dissolutamente? Quer se deitar com meretriz? Fora da casa do Pai. Na casa do Pai tem regra. Só que tem uma questão, né? Só na casa do Pai que você é tratado como filho. Fora, você é tratado como porco. Então, a ira do Cordeiro vem. O Senhor ele vai manifestar a sua ira contra o mundo, contra todos aqueles que perseguiram a igreja, contra todos aqueles que maltrataram a sua noiva. Ele vem. Então, por favor, lembrei de uma pregação de um coach agora. O apelo do cara é assim: venha jogar no time dos vencedores. Irmão, venha entregar a sua vida a Cristo, e ele entregou a vida dele por você. Esse é o apelo correto. O apelo não é Jesus te ama, não. O apelo é arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente está preparando aqui o cenário. Perceberam que aqui João também está falando da volta de Cristo, só de uma forma diferente? Vem, a foice está vindo, vai passar no campo, vai limpar, vai pisar no inimigo. Ele está falando da volta de Cristo, só com uma linguagem e apresentando aspectos diferentes. Amém? Alguma dúvida ou algo a acrescentar? Esse é o momento.